A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos. Mais uma vez aqui, nós no estudo de quarta-feira, estamos estudando esse tema, meditar na Palavra de Deus, método devocional de estudo da Bíblia. Vamos orar e pedir a Deus que nos ajude no ensino, na meditação da Sua Palavra. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pelo dia de hoje, te agradecemos por nossas vidas, te agradecemos pela Bíblia, a Tua Palavra que nós temos por escrito, temos por áudio, de várias traduções, o Senhor preservou e o Senhor coloca a Tua revelação para que estejamos como crentes no Senhor, observando, estudando, buscando a Tua vontade e depender do Senhor, Pai. Nos ajuda na meditação da Tua Palavra, nesse método aqui, e que esse método possa beneficiar as nossas vidas na meditação da Tua Palavra, Senhor Deus. Nos ajuda para isso. Te peço em nome de Jesus. Amém. Quero pedir que a igreja abra comigo em Atos, capítulo 17, versículo 11. Atos 17, 11 em diante. Eu vou ler 2 versos, só para a gente entender. Atos 17, verso 11. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Observem, os de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica. E eles receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Até aqui tá bom? E só para a gente entender aqui como os de Bereia também, eles receberam a palavra com toda avidez e examinando a palavra todos os dias. E o método devocional, e lembrando ainda um texto que eu estou lendo em todos os nossos estudos, esse já é o 4º estudo sobre esses métodos. Josué, capítulo 1, verso 8, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer, segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Essa é a promessa com condições: medita, faça, obedeça, viva, aplique a palavra de Deus em sua vida, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido na tua vida, na nossa relação com Deus e na nossa relação com o próximo. O método devocional de estudo da Bíblia, propõe um contato pessoal e direto com as Sagradas Escrituras. É o seu contato direto, pessoal, com a Palavra de Deus, com o nosso Deus. E trata-se de um exercício voluntário, consciente e pessoal, por meio da leitura cuidadosa e regular da Palavra de Deus. Esse método devocional, usando corretamente os passos de leitura bíblica. Ou seja, eu trouxe aqui, o método devocional é o contato seu com a Palavra de Deus. Você entra para ler, estudar a Palavra de Deus. E eu trouxe para nos ajudar 4 maneiras como você deve aplicar aqui, ler a Palavra de Deus, como você deve ler a Palavra de Deus. E o primeiro dele é ler com atenção. Ler com atenção, ler com oração e ler fazendo perguntas. E também buscando o significado das palavras. Eu já falei isso anteriormente.
a palavra que eu não entendo, o termo, eu preciso buscar um dicionário e entender ali o seu contexto, etc. Então eu preciso usar no método esses passos. Eu escolhi esses 4 passos que eu acho que são os mais importantes. Não que os outros não sejam mais importantes, mas para nosso estudo aqui, a princípio é fundamental a gente entender esses passos. E na aula passada eu li com vocês a pergunta 157 do nosso Catecismo de Westminster, o Catecismo Maior de Westminster. E nessa resposta a essa pergunta, como a palavra de Deus deve ser lida? E essa resposta, ela tem o resumo de todo o nosso estudo. Veja a resposta a essa pergunta. Como a palavra de Deus deve ser lida? As Santas Escrituras devem ser lidas com alto e reverente respeito, com firme persuasão de serem elas a própria palavra de Deus. Ou seja, você tem que entrar como que convicto de que ela é a palavra de Deus e de que somente Ele, Deus, pode habilitar-nos a entendê-las. E qual é o desejo, então? Com o desejo de conhecer a Deus, conhecer a vontade de Deus, crer e obedecer à vontade de Deus, nelas revelada, com diligência e atenção ao seu conteúdo e propósito final pelo qual a gente estuda, medita na palavra de Deus, é sermos como Jesus. Esse é o propósito final. Então, conteúdo e propósito, com meditação, aplicação, ou seja, viver a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus, abnegação, renúncia espontânea. A palavra de Deus vai desafiar a você deixar muitos procedimentos, muitos propósitos que você estabeleceu na sua vida. Então, abnegação e oração. Então, praticamente aqui está o resumo de todo o nosso estudo. E trouxe também um texto aqui de Tessalônica, da primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13, e ele nos traz aí como título das nossas Bíblias o proceder fiel dos Tessalonicenses nas tribulações. E aí o apóstolo Paulo diz: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. Temos outra razão. Qual é essa razão? É que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes, não como palavra de homens, e sim como em verdade é, a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Então, eles acolheram a palavra de Deus como palavra realmente de Deus, e a qual, com efeito, está operando eficazmente. Então, ela tem cumprido a palavra de Deus, eles têm recebido, meditado e buscado colocar em prática nas suas vidas ali, os tessalonicenses. E aqui eu trouxe de novo o texto de Atos 17, 11 ali, sobre os bereanos, né? Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, então provavelmente essa carta de Tessalonicenses que lemos aqui foi escrita bem depois de que Atos aqui, né, nos relata. Porque os bereanos eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo, né? Então, observem vários textos do Velho e do Novo Testamento que a gente tem estudado, nos ensinando a como devemos meditar, buscar e aplicar, viver, confiar na palavra de Deus, tá? Então, ler a Bíblia com atenção. Ler a Bíblia com atenção, com oração, fazendo perguntas e buscando o significado das palavras. Então, primeiro, eu queria ver com os irmãos ler a Bíblia com atenção. A própria palavra, né, já diz, né, eu preciso ir e estar atento ao que eu estou lendo. A nossa mente, ela sai muito
ela é muito desatenta, principalmente nos momentos de leitura bíblica. Então a leitura atenta envolve estudo, e quando você se aproxima da Bíblia, nós precisamos se concentrar totalmente na palavra de Deus. Um texto para nos ajudar aqui, Provérbios capítulo 2, de 4 a 6. Diz: se buscares a sabedoria como a prata, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Então, se buscares, olha só a condição, se buscares a sabedoria, se buscares a palavra de Deus, se buscares o entendimento, a inteligência, tudo isso, se buscares como o quê? Como a prata e como a tesouros escondidos. Então você vai começar a entender o temor do Senhor, vai achar o conhecimento de Deus, e o Senhor, da sua boca, vai te dar inteligência, vai te dar entendimento. Então o texto de Provérbios aqui, ele mostra e faz uma comparação da palavra de Deus com as riquezas de minérios que só são encontrados nas profundezas, tesouros escondidos. Então, você precisa buscar como busca a prata, como busca o diamante, como busca minérios que você não encontra na superfície. Então essa precisa ser a minha intenção. Eu vou com atenção e com intenção para achar, e aí eu vou encontrar o conhecimento, o temor, a inteligência e o entendimento da boca de Deus, da palavra de Deus. Por exemplo, quando a gente assiste o filme lá de Sherlock Holmes, aquele detetive famoso, a gente vê que ele busca detalhes ali para desvendar crimes e solucionar ali assassinatos e outras coisas mais. A gente vê em polícia investigativa de vários países, aonde, por exemplo, um acidente de carro, onde a pessoa fugiu, que matou, assassinou a pessoa através do acidente de carro e fugiu. E ali na rua fica os detalhes de peças quebradas, a marca do pneu, etc. Os policiais ali fecham a rua e vão vendo detalhes para que eles possam depois desvendar e entender a marca do carro até chegar na pessoa que atropelou. Então eu preciso ir com atenção, e para eu desvendar tudo, eu preciso procurar a palavra de Deus, assim como eu busco a prata e tesouros escondidos. Então, uma outra ilustração é por exemplo, se você é um piloto de avião, você deve buscar a palavra de Deus, assim como um piloto de avião, antes de sair o seu voo, ele vai ver ali a previsão do tempo, vai ver ali as marcações da viagem que ele precisa colocar no aparelho do avião, com toda a atenção, porque senão ele pode ter prejuízos em sua viagem. E se você é um enfermeiro ou uma enfermeira, você entre na palavra de Deus, assim como você vai buscar o pulso de um paciente. Então ali você tem que estar ali concentrado com atenção para ver como está a pulsação daquele paciente. Então nós temos que penetrar mais do que a superfície. Então eu preciso de atenção para que eu possa buscar as verdades, o entendimento e conhecer o temor do Senhor. Então, para isso, eu preciso de atenção. E não simplesmente uma olhada rápida naquele texto, ou naquele capítulo que eu estou lendo, que eu dou uma olhada rápida. Tem o método de leitura anual, onde você não se detém em detalhes, você vai ler anualmente. Mas aqui nós estamos vendo o método devocional, a meditação na palavra de Deus, aonde que a gente vai ver, sim, detalhes. Então, o que você, então, pode fazer para que, quando você for ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, não tire a sua atenção? O que tira a sua atenção? Quais as providências necessárias que você precisa
tomar para ler a palavra de Deus com atenção. Se você está lendo a palavra de Deus e de repente começa um barulho fora ali da janela, então aí se isso tira a sua atenção, você tem que tomar providências. O que eu vou fazer para que eu possa me concentrar? Se você anseia por conhecer a Deus, se almeja ter comunhão profunda e permanente com Jesus Cristo, se quer levar a vida cristã com fidelidade, sabendo o que Deus requer de você, é preciso fazer mais que simplesmente ler a Bíblia ou estudar o que alguém disse a respeito dela. É preciso que você mesmo interaja com a palavra de Deus, absorvendo sua mensagem e deixando que Deus grave a verdade em seu coração, mente e na sua vida. Então, se uma mãe que tem criança pequena, ela vai separar um horário, qual o horário que é melhor para ela ler a Bíblia com atenção? O horário que as crianças estão dormindo. E assim por diante. Então você precisa verificar o que você precisa e necessita fazer para que você leia a palavra de Deus com atenção. E a interação com a palavra de Deus, com a mensagem de Deus, essa interação com atenção, Deus vai gravar no seu coração, na sua mente, e naturalmente você vai aplicar a palavra de Deus na sua vida. Tem alguns salmos aqui para nos ajudar. Não fosse a tua lei ter sido meu prazer. Preste bem atenção à interação do salmista com a palavra de Deus. Não fosse, ele está dizendo assim, não fosse a tua lei ter sido meu prazer. Ele tinha prazer. Então, primeiro é isso aí, ele tinha uma interação com a palavra de Deus. Se não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Então, ele está entendendo aqui, ele está dizendo aqui que por ele ter prazer na palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, as angústias viriam na vida dele, mas há muito ele teria perecido. Mas porque ele tem o prazer, ele está meditando, a palavra de Deus está interagindo com ele, então ele é consolado por Deus. Há uma ação de Deus e o salmista nessa relação dele com a palavra de Deus. Nesse mesmo Salmo 119, verso 103, olha, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais do que mel à minha boca. A interação dele com a palavra de Deus, ele sentia a interação e ele tenta expressar ali no Salmo o que ele degustava a palavra de Deus, o que ele sentia quando ele se alimentava da palavra de Deus. E o Salmo 119, 107 diz, estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Estou aflito. Aí ele pede, ele sabe do poder da palavra. Vem, Senhor Deus, e me vivifica. Tira a minha aflição, me traz a vida, me traz a alegria, me traz o entendimento. Então, a necessidade de, quando eu meditar na palavra de Deus, estar buscando o meu devocional, eu buscar atenção para estudar a palavra de Deus. Então, primeira coisa, na sua meditação, no seu devocional, é ler a Bíblia com atenção. Tudo que tira a sua atenção, eu preciso tomar providência, para que eu possa ler a Bíblia com atenção. O segundo é ler a Bíblia com oração. Ler a Bíblia com oração. A nossa tendência é a gente separar a disciplina de leitura bíblica e oração. Agora eu estou meditando na palavra e agora eu vou orar. Não é assim. Não é o ideal. A oração, ela é a chave para o estudo bíblico eficaz. A oração é a chave para o estudo bíblico eficaz. Então eu não posso separar essas disciplinas. Ela precisa estar
interagindo essas duas disciplinas, leitura e oração. É uma interação, então você vai, Deus fala contigo e você fala com Deus por meio da oração. A oração, então, é a chave para o estudo bíblico eficaz. Leia conhecendo o autor que está presente e ele, o autor Deus, né, o autor das Escrituras, o Espírito Santo, que inspirou todos os escritores da nossa Bíblia. Então, leia conhecendo o autor, leia sabendo quem ele é. Então, você vai a ele em oração primeiro. Então, aprenda a orar antes da leitura, né? Senhor, me desvenda os meus olhos, como diz o salmista. Senhor, fala comigo. Senhor, seja lâmpada para os meus caminhos. Então, antes, durante você está lendo a palavra de Deus, você tem necessidade de confessar um pecado, você tem necessidade de pedir algo a Deus, você tem necessidade de se apoderar de uma promessa de Deus. Então, ore, pare de ler, ore e volte a ler. Né? Confesse o seu pecado e assim é essa interação de leitura bíblica e oração. Comece com a adoração. Ocupe o seu tempo com quem é Deus. Aquilo que você já conhece de Deus, né? Agora a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu. Não é um pai qualquer, não é um pai humano, é o Pai Nosso que estás no céu. Veja logo o princípio da oração do Pai Nosso, que está no céu. Então é o meu Pai que está nos céus, não é qualquer pai, não é o pai humano. Então já eu me ocupo em adorar a Deus, em louvar a Deus por quem Ele é, aquilo que eu já conheço de Deus. E isso, quando você começa com esse espírito de reverência e busca a presença de Deus na leitura, através da oração, isso vai conduzir, com certeza, se você tiver com o coração humilde e ali reverentemente buscar a Deus, com certeza vai conduzir você à perspectiva adequada. Aí você vai se ver da perspectiva correta. Você vai buscar Ele em dependência. E logo você vai entender que você vai ter que estar ali confessando os seus pecados. E isso tudo nos ajudará no nosso devocional e meditação da Palavra de Deus. Então, depois que você entra dessa forma, antes de orar e está ali com esse espírito de dependência do Senhor, então você está pronto a fazer as suas petições a Deus e adorar a Deus com mais, biblicamente falando. Um autor, ele diz aqui, uma pessoa se beneficia espiritualmente quando a palavra o faz entristecer-se por causa do pecado. Então, se você está ali estudando a palavra e você não se vê da perspectiva correta, talvez a palavra às vezes o seu coração não está da perspectiva correta. Você se submetendo à palavra. E quando você olha a santidade de Deus e olha a sua pecaminosidade, então a gente se entristece pela nossa situação. Assim foi com vários personagens bíblicos, quando Deus vem falar com ele, quando Deus se revela a ele, aí ele se põe na sua posição, né? Sou pecador, né? E vai confessando o seu pecado e Deus vem com a sua misericórdia. E o Salmo 119 é um outro exemplo para nós, onde o salmista está interagindo, está buscando a Deus em oração. E ele expressa isso em vários versos do Salmo 119. Por exemplo, o Salmo 119 é um brilhante exemplo de estudo bíblico com oração. Muitos versículos aí se referem especificamente à leitura acompanhada com oração. O salmista, por exemplo, usa a palavra para louvar a Deus. Bendito és tu, diz aqui, bendito és tu, Senhor. Então ele está ali louvando a Deus,
dizendo: bendito és tu, ensina-me os teus decretos. O salmista pede a Deus que o ajude a se tornar um leitor observador da palavra dele. Olha, ele pede: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Então ele está orando a Deus: desvenda, Senhor, os meus olhos. O salmista também ora por entendimento da verdade de Deus. Faz-me atinar com o caminho dos teus preceitos e meditarei nas tuas maravilhas. Faz-me atinar, faz-me discernir, faz-me compreender. Aí o salmista, ele pede entendimento da palavra de Deus. O salmista também, no verso 34, olha: dá-me entendimento. Ele ora ao Senhor: dá-me entendimento e guardarei a tua lei de todo o coração e a cumprirei. Verso 34 do Salmo 119. Ele também pede ajuda para aplicar a verdade em sua vida. No verso 33 do Salmo 119, olha como ele pede ajuda para aplicar a verdade em sua vida. 35, 36 também. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos e seguirei até o fim. 35, olha, ensina-me, ele pede, ensina-me. Ele pede também: guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo. Inclina-me o coração aos teus testemunhos e não há cobiça. Né? Então ele pede: ensina-me, guia-me, inclina-me. E no 133 ele fala: firma os meus pés na tua palavra e não me domine iniquidade alguma. Então ele pede ajuda a Deus para aplicar a verdade em sua vida. E ele também menciona que a lei de Deus está sendo quebrada. Já é tempo, Senhor, para intervires, pois a tua lei está sendo violada. Então ele menciona aqui que a lei de Deus está sendo quebrada e ora para Deus intervir. Venha, Senhor Deus. É igual essa situação que nós estamos enfrentando de pandemia, né? Nós temos que orar: Senhor, venha intervir, perdoa os nossos pecados e venha, Senhor Deus, fazer a tua vontade na nossa vida. O salmista também, ele ora por misericórdia com base no caráter de Deus. O salmista conhecia Deus e quando ele pede misericórdia, observe: volte-te para mim e tem piedade de mim, segundo costumas fazer. Ele conhecia a Deus. Então, segundo costumas fazer aos que amam o teu nome. Venha com a tua misericórdia. Ele clamava por misericórdia. Ele também baseia suas petições com base nas promessas de Deus. Muitas vezes nós, estudando a palavra de Deus, a gente vai entendendo algumas promessas de Deus que já foram cumpridas, que estão sendo cumpridas e que serão cumpridas, né? Então o salmista diz: chegue a ti, Senhor, a minha súplica. Veja, chegue a ti a minha oração. Dá-me entendimento, segundo a tua palavra, segundo as tuas promessas. Chegue a minha petição à tua presença. Livra-me, segundo a tua palavra, segundo as promessas de Deus, e não segundo a vontade do homem. E por fim, ele ora por perdão. Ele ora por perdão após refletir nos mandamentos de Deus. Ele diz: ando errante como ovelha desgarrada. Olha como que ele assume: eu ando errante como ovelha desgarrada. Procura o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. Então leia a Bíblia com atenção, leia a Bíblia com oração. E quer aprender a orar? Porque as pessoas às vezes escutam a oração de algumas pessoas: nossa, que oração bonita, né? Mas quer aprender a orar? Não tente imitar os outros cristãos. Você só vai pegar os jargões e ali as senhas usadas por eles. Quer aprender a orar? Observe o que
a pergunta do nosso breve catecismo de Westminster 186, ele pergunta o seguinte: que regra Deus nos deu para nos dirigir na prática da oração? Que regra que Deus deu para que a gente aprenda e saiba orar? Mesmo assim, a gente ainda precisa do auxílio do Espírito Santo, né? Que regra Deus nos deu para nos dirigir na prática da oração? Vejam a resposta. Toda a palavra de Deus é útil para nos dirigir na prática da oração, mas a regra especial é aquela forma de oração que o nosso Salvador, Jesus Cristo, ensinou aos seus discípulos, geralmente chamada a oração do Senhor, a oração do Pai Nosso, em Mateus capítulo 6. Então, quando você está meditando na palavra de Deus, você está conhecendo a Deus. Aí, tudo aquilo que o salmista estava orando ali, você ora baseado no caráter de Deus, nas promessas de Deus, você começa a se ver da perspectiva correta, se submetendo à vontade de Deus, o tempo de Deus para a sua vida. Então é de suma importância, é uma interação, leitura da palavra de Deus, eu vou conhecendo a Deus e a minha oração vai mudando. Quantas orações durante a minha vida cristã mudaram? Quando comecei a minha vida cristã e pedia coisas, e aí é aquilo que o texto diz, que pedia coisas para a minha vontade, no meu egoísmo, na minha carnalidade. Mas conforme você vai entendendo a Deus e a sua vontade e os propósitos de Deus e a sua natureza pecaminosa, as suas orações vão mudar. Mas isso é um processo de estudo da palavra de Deus e aí você vai orando conforme a vontade de Deus. Ok? Transforme as Escrituras em oração. Transforme as Escrituras em oração. Eu vou aqui rapidamente passar aqui, se você trouxe aí a sua caneta e o seu caderno, eu vou deixar aqui como, além da tarefa que nós estamos fazendo de 1 Pedro capítulo 2, para lermos, relermos, fazermos orando, como a gente já está aprendendo, ir com atenção no texto, 1 Pedro capítulo 2, agora eu vou com mais atenção, ver detalhes, e vou com oração, né? Senhor, desvenda os meus olhos para que eu veja aqui a tua vontade. Então eu vou com oração e atenção. E 3 textos aqui, primeiro esses 2, depois anotem aí, Salmo 23, Isaías 40, 28 a 31. E anotem aí, são textos bem conhecidos, né? E que você pode transformar esse texto em uma oração pessoal sua. Aí na próxima aula eu vou voltar a esses textos, mas você já pode meditar. E Filipenses, capítulo 4, de 4 a 8. Aqui nesses textos todos tem promessas de Deus, Deus se revela, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Olha a relação de Davi, aqui é um quadro que mostra a relação de um servo de Deus com Deus. Então isso você pode fazer desse salmo a sua oração. Nesses momentos que nós estamos passando, converse com Deus, medite na palavra e faça essa interação entre leitura e oração como uma disciplina só. Uma disciplina só. Então na semana que vem a gente continua e a gente volta aqui nesses textos, né? Salmo 23, Isaías 40 e Filipenses 4, de 4 a 8. E eu quero terminar aqui com esse texto. Vamos abrir, a gente termina, eu vou ler e a gente termina isso aqui. Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, verso 4 a verso 8. Filipenses 4, de 4 a 8. Alegrai-vos sempre no Senhor.
outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Mas aqui está dizendo, seja a vossa moderação conhecida de todos, não andeis ansiosos. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é agradável. Então, que virtudes dessa eu não tenho na minha vida e que eu preciso para ter essa paz de Deus que excede todo o entendimento na minha vida, enquanto Deus permitir. Irmãos e irmãs, estou convencido, cada vez que eu dou esse estudo, do poder da palavra de Deus nas nossas vidas, tão somente tenhamos a seriedade de estudá-la. Muitos líderes religiosos estão usando a palavra de Deus para manipular. E a igreja, por não estudar a palavra de Deus, por não ler corretamente a palavra de Deus, constantemente, por vários motivos, tem vivido uma vida oca. Oca porque não tem convicção de Deus. Oca porque não tem chamado de Deus. Oca porque a palavra de Deus não está sendo eficaz em sua vida. Oca porque você prefere ouvir o que essas pessoas falam e muitas vezes queremos ouvir só aquilo que nos agrada. Só aquilo que conforta o meu coração. E quando é algo que vem para levantar um pecado na minha vida, onde eu preciso me entristecer, e aí me desagrada. Isso não é vida cristã, irmãos. Eu preciso meditar na palavra de Deus e me submeter à palavra de Deus, à vontade de Deus. E aí você vai ver a sua vida mudar. E aí você vai ver a sua fidelidade a Deus. Você vai ver a sua relação com Deus. Aí você vai alegrai-vos sempre no Senhor. Sempre, independente de circunstâncias. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Porque você vai conhecer realmente o Deus que você serve. Caso contrário, a sua vida vai ser sempre oca. Casquinha de ovo. Trinca com facilidade, sem discernimento, sem entendimento da vontade de Deus, criança espiritual. E líderes até bem intencionados, mas muitas vezes vaidosos com a sua personalidade, vaidosos, que querem manipular e manter todo mundo na sua mão. Isso não é certo, não é certo, não é certo, não é certo. A palavra de Deus tem poder e ela é poderosa. Então somente você entre para ler com atenção, oração e se submeter à vontade de Deus. Deus abençoe a sua vida e provavelmente na semana que vem a gente termina esse estudo e que você possa estar desenvolvendo já nas suas leituras bíblicas para que ela venha com efeito poderoso na sua vida e que nós venhamos a glorificar o nosso Deus em todas as coisas. Lembrando que o propósito da sua leitura bíblica, o propósito de você ouvir a palavra de Deus, é que você seja semelhante ao primogênito, Filho de Deus, Jesus Cristo. Aquele que veio, se fez carne
e caminhou para aquela cruz em obediência a Deus, pensando no seu pecado, no meu pecado, e morreu. E todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Deus abençoe a sua vida.